A elasticidade de preço da procura é um conceito económico criado pelo economista inglês Alfred Marshall. A elasticidade é a amplitude da reação dos agentes económicos às alterações das condições fundamentais da sua atividade económica, ou seja, a reação a fatores como flutuações de preço, rendimentos e quantidades procuradas. A elasticidade de preço da procura indica a maior ou menor sensibilidade dos consumidores às alterações dos preços dos bens e serviços. Isto na prática significa que uma diminuição de 10% do preço do pão teria uma grande influência nas quantidades procuradas deste produto, assim como o aumento do preço dos chocolates resultará numa diminuição da procura do mesmo. A elasticidade de preço da procura é calculada através do quociente entre a variação percentual das quantidades procuradas de um X bem ou serviço e pela variação percentual do preço desse X produto ou serviço, em que o resultado será o valor percentual da elasticidade. Os resultados do cálculo da elasticidade podem nos indicar vários tipos de elasticidade. Se o resultado for zero, então temos inelasticidade absoluta. De 0 a 1 temos inelasticidade. Valor igual a 1 é elasticidade unitária. Entre 1 e 2, elástica e superior. A 2, perfeitamente elástica. Por exemplo, se verificarmos uma variação da procura de 40% na quebra de vendas de peixe em função de um aumento de 20% do preço, o resultado será 2, o que significa que o aumento dos preços levará os vendedores a observarem uma diminuição proporcionalmente grande da procura de peixe. Se acontecer uma variação negativa das vendas de 20% e um aumento dos preços de 20% no vinho, o resultado de 1 indica uma elasticidade unitária, onde as quantidades procuradas diminuem de maneira proporcional ao aumento do preço. O valor da elasticidade permitirá ao vendedor medir o impacto da alteração dos preços nas quantidades procuradas e saber se deve, em função dos resultados, preparar-se para as alterações no mercado. Se achaste interessante este vídeo, não te esqueças de te inscrever, pois aqui exploramos as conexões entre o direito e a economia, assim como os meandros da literacia financeira. Então, inscreve-te para te manteres informado.